Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu estou com saudades das nossas aulas, hein? Saudades dos nossos bate-papos também. Vamos lá, gente. Nas últimas aulas nós falamos sobre a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial inglesa, né? E quais foram as consequências que essa revolução trouxe para a sociedade inglesa e para nós, né? Também. E aí, hoje a gente começa falando um pouquinho lá do módulo 4 da nossa apostila, que está na página 27, né? E que é um dos episódios mais importantes da história moderna, para nós super importante, e a gente tem consequências desse episódio até hoje, fundamenta um pouco o nosso pensamento da sociedade atual, que é a Revolução Francesa. Né? Se vocês abrirem lá na apostila, página 27, módulo 4, Revolução Francesa. A gente vai falar um pouco da Revolução Francesa e pensar principalmente qual é o contexto histórico para acontecer a Revolução Francesa e quais são as suas consequências. Na aula de hoje a gente fica aí com esse contexto histórico. Né? Por que ela acontece? Bom, primeira coisa é que nós agora não estamos falando mais da Inglaterra, nós estamos falando da França, né? E é da França no século XVIII, 1700, o finalzinho do século XVIII. 1789 vai ser aí a Revolução Francesa, né? Mas vamos pegar, a gente começa falando sobre a palavra revolução, eu já falei com vocês, acho que em uma aula anterior, né? Quando a gente fala de revolução, a gente está falando de grandes transformações. Exatamente, grandes transformações nas classes sociais, no modo como a sociedade funciona, como a sociedade se organiza, né? A gente está falando de uma grande revolução. A Revolução Francesa ela tem impacto na sociedade até os dias de hoje. Qual é o contexto da França no final do século XVIII? É importante saber, a França vivia uma desigualdade social muito grande. As classes sociais na França, elas tinham uma diferença e uma desigualdade muito grande. Como é que elas se organizavam? Vocês vão encontrar isso muito claro na página 27, mas eu antecipo para vocês. A gente chama esse período da França, as classes sociais, a gente vai chamá-las de Estado. Né? Mas Estado não é governo, não. É primeiro Estado, segundo Estado e terceiro Estado. Né? A gente não está falando de governo aqui, eu estou falando de classes sociais. Então existia o primeiro Estado de classe social, o segundo Estado e o terceiro Estado. Quem é que compunha o primeiro Estado? O primeiro Estado ele era composto pelo clero, né? O alto clero e o baixo clero, os bispos e cardeais mais importantes e aqueles que eram menos importantes. Esse era o primeiro estado da sociedade francesa nesse período. O segundo estado era composto pelos nobres. Quem eram os nobres? Os nobres eram aqueles que viviam ao redor da corte, que viviam ao redor do rei, um pouco ali os puxa-sacos do rei, tinham alguns cargos na corte, mas enfim, não desempenhavam trabalhos produtivos, não. E o terceiro estado da sociedade francesa, ele era composto por burgueses, comerciantes, artesãos e trabalhadores do campo. Então, trabalhadores da cidade e trabalhadores do campo. Só que a grande questão é, o terceiro estado da França, ele tinha 96, 97% da população. Ou seja, a maioria absoluta faziam parte do terceiro estado. Né? O primeiro e o segundo estado ocupava 2, 3% da população. O restante eram todos os trabalhadores e eram esses trabalhadores que sustentavam o primeiro e o segundo estado. Sustentavam o clero, sustentavam a nobreza e o rei, que também é a autoridade máxima desse período. Né? Nós estamos falando aí de um rei absolutista que é o Luís XVI, né, herdeiro do trono lá do Luís XV, que é herdeiro do Luís XIV, que é o Rei Sol, que a gente estudou já aí no ano passado, em outras aulas. Né? Um estado absolutista que existia aí na França. Bom, essas diferenças entre essas classes, entre esses estados, isso é que vai resultar numa insatisfação muito grande e uma pressão muito forte sobre o rei. Por quê? Porque a população como um todo, elas passavam fome,
elas tinham necessidade de comida, né? Houve aí uma escassez de alimento muito forte, porque a França acabou tendo um problema climático, né, de produção de alimento, depois também gastou muito com guerras, apoiando guerras em outros países e tal, e não tinha comida suficiente, a população passava necessidade de verdade. Um outro problema é que quem pagava por tudo eram os trabalhadores, quem pagava os impostos, quem sustentava o primeiro e o segundo estado eram os trabalhadores do terceiro estado. Isso gera uma insatisfação muito grande da população que pressiona o rei para mudar essa situação. Então eles pressionam o rei para o rei convocar uma assembleia e mudar essa situação. O rei convocou, né, aquilo que foi chamado de Assembleia dos Estados Gerais. Então reuniu lá representantes do primeiro estado, do segundo estado, do terceiro estado, para pensar saídas. O problema é que na hora das votações, o que acontecia? O primeiro estado tinha um voto, o segundo estado tinha mais um voto e o terceiro estado tinha mais um voto. Só que o terceiro estado representava 96% da população. E obviamente os interesses do terceiro estado, eles eram diferentes dos interesses do primeiro e do segundo estado. Ou seja, eles ficaram no prejuízo. O terceiro estado não foi bem representado nessa Assembleia Geral dos Estados convocadas pelo rei. Não resolveu. Como isso não resolveu, o terceiro estado se retira dessa assembleia convocada pelo rei e propõe uma assembleia por conta própria, que eles vão chamar de Assembleia Nacional. Então o terceiro estado faz uma assembleia por conta própria que vai tirar o poder absoluto do rei. Vai dizer, olha rei, você não manda mais aqui dessa forma, agora a gente tem uma assembleia e essa assembleia vai construir uma constituição, uma lei maior, uma lei magna, que vai ser uma lei superior aos poderes do rei. Né? Resultado é que a partir daí a gente vai ter o início de uma revolução que vai destituir o poder absolutista do rei Luís XVI. Essa Constituição ela vai reafirmar também um documento que será lançado, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela traz para a gente três grandes conceitos, três grandes direitos que a gente vai discutir hoje, mas nas próximas aulas também, que é a noção do direito à liberdade, o direito à igualdade e o direito à fraternidade. Nossa, isso parece uma coisa muito comum para nós hoje, né? Mas naquele tempo as coisas não eram tão simples assim. Né? Em 1789, quando acontece a Revolução Francesa ela vai de 1789 até 1799, então são 10 anos, é um processo revolucionário. Eles vão trazer para a gente esses três ideais, esses três direitos, liberdade, igualdade e fraternidade, e vão construir uma nova mentalidade que vai dar origem a um pensamento burguês aí da sociedade moderna, que a gente vai discutir isso bastante aí nas próximas aulas. Tá? Por enquanto, essa é a introdução que eu queria trazer para vocês, que é qual era o contexto da Revolução Francesa e como é que ela inicia, por que ela acontece, tá? Deem uma olhada, galera, nas páginas 27, página 28 e página 29. Na página 29, vocês têm ali uma charge. Não sei se vocês conseguem ver aqui no vídeo, mas no livro vocês vão enxergar bem. Acho que não fica muito legal a imagem no vídeo. Essa charge tem lá um homem que carrega outros dois nas costas. E embaixo uma pequena atividade. Tentem fazer essa atividade. Não precisa me enviar, tá? É só para vocês tentarem fazer e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa atividade. Por enquanto é isso e a gente se vê na próxima aula. Deem uma olhadinha lá nas orientações que eu mando para vocês no Class App, tá bom? Tchau, gente, até mais. Beijo.